todo ano nós vamos estar lembrando desses temas que nós estamos orando na campanha, porque eles ficam registrados nos anais dos céus. Porque nós viemos aqui falar das coisas espirituais. Então, isso não fica esquecido da parte de Deus. Tudo que nós vamos clamar, tudo que nós vamos pedir. Então, esse tempo que você vem aqui é um tempo marcado no céu, é um tempo registrado. Talvez você venha assim cansado, trabalhei o dia todo, mas eu tenho que ir na campanha. Se você puder, faça um esforço, venha. Porque é muito importante, amém? Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor, para mais um dia, Pai, desta campanha, de 12 dias para 12 meses. Pai, hoje é o 5º dia, hoje nós vamos orar a Ti pelo mês de maio. Hoje nós vamos orar a Ti, Senhor, por revelação. Pai, que tema forte que o Senhor nos deu para o mês de maio, Senhor. Revelação do Teu Espírito. O Senhor quer que nós andemos em Espírito. O Senhor quer que nós conheçamos a Ti, o Teu Espírito, Senhor, que anda em nós, e o Senhor quer revelar a nós. Sim, meu Deus, para nos dar livramento, para nos dar tantas coisas boas, Pai. Aquele que tem a revelação do céu, Senhor. Anda, Senhor, pelo GPS do Espírito Santo. Não erra o caminho, não perde o caminho, Senhor. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, Pai. Como andar no Espírito, como ter a Tua revelação, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse quesito, Senhor. Revelação. Pai, em nome de Jesus. Eu convido os amados que se coloquem de pé. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Amém? Todos encontraram? 1 aos Coríntios 2, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, Deus quer nos ensinar isso nessa noite, o dom da revelação do Espírito Santo. Vamos fazer mais uma oração e o grupo de louvor já está com a oportunidade. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra em que o Senhor vai nos ensinar como andar na revelação do Teu Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Nós não queremos ouvir a voz humana, mas a voz divina nessa noite. Abre a nossa mente e o nosso coração espiritual, Senhor, para ouvir e atender aquilo que o Senhor tem a nós. Por favor, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glorificando o nome do Senhor, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus faz presente, aleluia, Jesus. Quem veio aqui para ouvir o Senhor falar? Amém? Quem veio aqui para ouvir o Senhor falar? E Ele fala conosco através da palavra, através dos louvores. O Senhor tem falado conosco, amém? Vamos louvar este louvor com alegria no nosso coração, pedindo para que o Senhor fale conosco, aleluia, Jesus. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por
por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Pra te escutar, nada é mais importante, eu só quero te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor, preciso vencer o amor, eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
Glória a Deus. Pode assentar um minuto só, amados. Se você esquecer amanhã o que você louvou agora, o Senhor não vai esquecer. Você disse, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Ele não vai esquecer disso, amado. Sempre que você precisar, busque, diga, Senhor, eu quero te ouvir. O nosso Deus é vivo, eficaz. Ele está pronto a todo momento para suprir as nossas necessidades. Amém? E Ele fala conosco. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 3, por favor. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você crê? Essa palavra dispensa comentário, e ela é para quem crê. Por isso eu vou repetir novamente, se você não prestou atenção. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Simples assim. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos revele também essa palavra de oferta, de dízimo, para que nós possamos aprender com o Senhor e obedecer a Ele e suprir a casa dEle, que é isso que Ele nos pede. Amém? Vamos de pé fazer essa oração? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Sim, Pai. E pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor encha, Senhor, os nossos celeiros, mesmo como o Senhor está dizendo aqui. Pai, temos o Pix aí, aqueles que não têm a contribuição monetária, Senhor, mas poderão fazer pelo Pix, Senhor, que está aparecendo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, pelos ofertantes e pelos dizimistas, que o Senhor contempla eles primeiro, para depois as ofertas e os dízimos. Abençoe a cada um, Senhor, que tem compreendido essa palavra e que tem honrado a tua casa. Dai, Senhor, segundo o desejo do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amados, a salva vai passar e você poderá contribuir na casa do Senhor. Amém? A salva não está por aqui ainda, mas os obreiros vão louvar e o Senhor vai abençoar a cada um. E se você hoje não tiver a sua oferta, entregue a ti, ao Senhor, entregue o teu coração e peça a Ele que te dê condições de suprir a casa dele. Amém? E Ele fará dessa maneira por você. Em nome de Jesus. Oh,
Glória a Deus. Hoje é culto relâmpago, amados. É culto de 1 hora, nós já vamos para a palavra. E hoje nós estamos orando pelo mês de maio. E o tema é revelação. Então nós vamos fazer uma oração agora, cantada para receber aqui o pastor que vem trazer a ministração sobre revelação. Louve esse corinho comigo. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, reverente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor. Pode sentar um minuto, eu queria dar uma oportunidade para a nossa irmã Daniela Arantes, que é um testemunho aqui. Amém? As palmas, louvo o Senhor mais uma vez. Paz, irmãos, amém? Eu queria agradecer à igreja pelas orações de ontem, né? E assim, ontem o Jair estava mexendo com reforma lá em casa, eu inventei de subir num tambor. E na hora que eu fui descer do tambor, eu desci do lado errado. Eu caí, eu bati a cabeça na parede com muita força. E a hora que eu caí, eu vi meu pulso saiu totalmente do lugar. Aí eu chorei muito, falei, vamos para o hospital. O Vitor preocupado, falei, meu braço quebrou. Na hora eu escutei o barulho. E nós fomos para o hospital, eu com muita dor, chorando, irmãos, porque está doendo muito. Né? Eu vou passar no médico amanhã para ver se vai precisar fazer cirurgia, que foi uma fratura bem complexa. Mas aí, a hora que a gente estava voltando do hospital, que eu já estava com gesso, o nosso carro pifou no meio do caminho. Aí nós estávamos lá esperando, tentando falar com o seguro, para chamar o guincho. E assim, eu olhava para a cara do Jair, olhava para a minha cara, e nós falamos quase ao mesmo tempo. Né? O Jair falou assim, você lembra no primeiro dia da campanha, que o pastor falou sobre bênção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Falei, Jair, vê isso na minha mente agora, seja coisa boa, seja ruim. Né? Aí o pastor chegou a falar do carro. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não estou nervosa, não, irmãos. Está doendo muito, eu não dormi à noite, medicação não está fazendo efeito. Mas por que eu resolvi dar esse testemunho antes de saber se eu vou operar ou não? Porque com esse fato que aconteceu, eu pude ver a mão de Deus na minha vida, porque eu podia ter morrido, porque eu bati a cabeça com muita força. E eu posso ver também a mão de Deus na minha vida e com a minha família, porque assim, a gente que tem só filho homem, né, Rô? Às vezes a gente fala, nossa, quando eu ficar velha, quando acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser de mim? E para a honra e glória do Senhor, eu tenho um marido maravilhoso, que Deus me abençoou. Então, isso que eu tenho que glorificar, porque mesmo nesse problema que eu estou vendo a bênção do Senhor, os meus filhos, gente, o cuidado, aquela preocupação, levar comida na cama, água, aquele cuidado para enrolar meu braço, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica... Deus falou muito forte no meu coração e no coração do Jair. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu estou nessa situação, eu estou com muita dor mesmo, irmãos. Foi bem complicada a fratura. Posso operar, se for das vontades do Senhor. Mas eu não estou, assim, eu fico triste, lógico, porque imagine eu que não fico parada, né, gente? Tá horrível. Penso no trabalho, penso, né, em tudo. O Marcos vai falar, mãe, como que a gente vai no... Nós tínhamos combinado de um negócio com os adolescentes agora. A gente pensa, mas eu dou graças a Deus, agradeço a igreja, porque foi um livramento na mão de Deus muito forte, muito grande. E eu louvo a Deus pelo cuidado de Deus na minha vida, através dos meus filhos e do meu esposo. Eu louvo a Deus todos os dias. Porque há mais ou menos... João Pedro está com 20 anos, 24, há 20 anos atrás, eu sofri um acidente de bicicleta. Hoje eu tenho essa cicatriz. E naquela época eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Eu toda arrebentada, eu tinha que tomar banho sozinha. E hoje, quando eu vejo assim, meu marido, que ele cuidado para me dar banho, os meus filhos, eu só tenho a agradecer ao Senhor pela família maravilhosa, pela igreja, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Amém.
Esse é o nosso Deus, né? Livramentos. Nós estamos aí na campanha clamando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E hoje a gente vai, mais uma vez, colocar, né, trazer essa característica do amor aqui, porque o Senhor, Ele está falando conosco de revelação, né? O espírito de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus, que vem na nossa vida através do Espírito Santo que revela, né, a palavra. E o clamor hoje vai preparando o teu coração aí, para você clamar por esse espírito de revelação na sua vida, né? E na vida de outras pessoas que vão se achegar ao Senhor também, né? Nós não estamos falando daquele dom lá. O clamor é pelo algo muito maior do que o dom. É o espírito de revelação. A palavra de Deus, né? A maior profecia, a maior revelação. E precisamos dessa palavra revelada, nós precisamos na nossa vida, na vida daqueles que nós estamos orando ainda por salvação, né? E a palavra, se você puder colocar em pé mais uma vez, Romanos 12, verso 2, fala dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós acabamos de cantar aqui, né? O Senhor, a palavra dele, as revelações, o espírito de revelação, é tudo que nós mais queremos, né? O fôlego, o espírito, vida em nós, e nós precisamos sempre fazer essa oração, né? Quero ir mais fundo, foi o louvor que nós cantamos. Leva-me, Senhor, mais para perto de ti, né? Romanos 12, verso 2, quem achou da glória a Deus? E diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus, aleluia. Deus está aqui neste lugar, amém? A revelação é, né, da palavra de Deus, e essa revelação da palavra é para todos os crentes em Jesus Cristo, amém? A revelação é para todos os crentes em Jesus e para aqueles que ainda vão vir também, porque para que eles sejam salvos, para que possam aceitar, né, na verdade o Senhor aceita, mas que eles possam se render, eles precisam, né, dessa revelação da palavra, porque o mundo, o mundo mascara, o mundo vai contra isso, o mundo acha isso loucura, mas aquele que vem, aquele que você está evangelizando, aquele de quem você está falando de Jesus para ele, seu vizinho, né? Você já é um missionário quando você evangeliza o seu vizinho, amém? E às vezes ele ainda não é crente, mas ele precisa desse espírito de revelação também. As pessoas que você ainda vai evangelizar, mas também eu e você precisamos clamar para que em nós também continuemos e possamos, né, ser renovados e avivados por Deus e Ele trazer para nós, sempre renovando na nossa vida, esse espírito de revelação. É para todos os crentes, mas não é de qualquer jeito, amém? Fala para o seu irmão, não é de qualquer jeito. Então, para se conhecer a Deus, aqueles que ainda vão vir, e você, irmãos, falar essa exatidão, né, que a gente sempre vê na matemática, 2 mais 2 é 4. Deus é infinito. Você não vai conseguir mensurar, ou não vai conseguir conhecer, ninguém conhece Deus totalmente. Ninguém fala, olha, eu conheço Deus na totalidade de Deus. Quem falou isso mentiu, porque Deus é infinito, irmãos. Por isso precisamos do Espírito de revelação. Deus é maior do que tudo. Essa exatas de Deus, na verdade, ela vai muito além do que aquilo que nós conheçamos. É por isso que Oséias vai dizer, o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas como nós conhecemos o Senhor? Você foi atrás, é porque eu sou bom? Não, porque Ele se revelou a nós primeiro. Por isso, olha quanto é importante esse clamor dessa noite.
Precisamos do Espírito de revelação para não cair no orgulho de achar que nós é que fomos atrás, nós é que corremos, nós é que estudamos, nós que fizemos teologia. A gente pode fazer tudo isso aí, deve, mas primeiro temos que lembrar, se não tivermos em nós o Espírito de revelação, não vamos experimentar a vontade de Deus. E ela é boa, agradável e perfeita. Olha aí, a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Se nós não olharmos para nós e acharmos, olha, eu já tenho de Deus, eu já conheço Deus na totalidade, não conhece. Precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias. Olha como é importante esse clamor dessa noite. Ele se revelou a você. Fala para o seu irmão, Deus se revelou a você primeiro. Ninguém. Espírito de revelação é para a salvação. Espírito de revelação é para crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente? Você precisa clamar por esse Espírito de revelação na sua vida. Foi revelado para nós porque Ele nos amou primeiro. Ele é o Senhor, como nós falamos aqui ontem na ceia, Deus amou o mundo de tal maneira. Então não podemos conhecer o Senhor sem o Espírito de revelação. Sem essa palavra que Ele tem nos dado aqui. E o Espírito de revelação é para todos, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Primeira coisa que precisa, aquilo que nós falamos aqui no início da campanha das bênçãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus acima de tudo, acima de todos. Você tem que amar a Deus acima do seu filho, acima do seu pai, do seu cônjuge, da sua mãe, seja de quem for. Você precisa amar a Deus. E quando se fala amar a Deus, o manual está aqui, ó. Se você for contra qualquer palavra aqui, como é que eu sei? A gente já falou sobre isso, mas precisa lembrar, Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu obedeço a Ele. Quando eu obedeço aos mandamentos, à palavra de Deus. Quando eu desobedeço, o meu amor está meio fora. O meu amor, acho que é um amor, de irmão. É um amor, não, é do pai para filho. Não, o amor que Deus está querendo que você ame a Ele é amor de aliança, é sacrificial. É amor de aliança, é sacrifício por amor, não é um amor qualquer, é um amor além desta vida, deste mundo, desta era, é um amor sacrificial. Você precisa sacrificar a sua vida, você precisa sacrificar os teus desejos, teus sonhos, seus projetos, quando se trata de provar que ama o Senhor. Acima de tudo. Não é assim com Abraão? Você conhece a história. Abraão dizia que amava a Deus, e a gente vê que amava, mas um dia Deus disse, olha, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece para mim. Deus prova. Eu amo a Deus, então Deus vai te provar. Então o primeiro requisito, a primeira característica para que você tenha, e veja se você tem, e vai orar, clamar para que tenha o Espírito de revelação na sua vida, do conhecimento de Deus e prosseguir em conhecer, é o amor, acima de tudo, o amor a Deus, que é 1 Coríntios 2, 9 e 10. Coloca para nós na tela aí se você quiser anotar. Nosso culto hoje é rápido, mas de muita valia espiritual para nós clamarmos, como a irmã Dalva disse, por quinto dia da campanha. Todos os clamores são importantes, amém? E esse da revelação também. 1 Coríntios 2, 9 e 10, muito conhecido, Então, amar a Deus acima de tudo, Mas como está escrito, nem olhos viram, olha aí, olha o conhecimento, olha a revelação. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, numa outra tradução, mas aí jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para quem? Olha aí, Deus quer se revelar, e nem olhos viram, olha aí, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Os segredos de Deus é para aqueles que o amam, acima de tudo, acima de todos. E o versículo 10, Deus, porém, o que Deus fez? Está muito fraco. Deus fez o quê? Revelou. Olha aí. Deus revelou isso a nós
Por meio de quem? Do Espírito. É o Espírito Santo. É Ele, o melhor amigo, né? Porque o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha aí. Olha como é tão importante esse clamor, como todos os outros, né? Mas a campanha ela não é nada mística, ela não é mística, não é sincretismo. Porque se eu vir, né, os 12 dias eu não preciso mais de nada. Não, você precisa continuar clamando pelo Espírito de revelação na sua vida, né? E aí, mas como? Eu vou provar isso quando eu amo o Senhor acima de tudo. E vai vir prova, vai vir, né, coisas para você não falar apenas, não cantar, mas provar né, com gestos, com a sua vida, que se você ama o Senhor em primeiro lugar ou não, né? E Ele vai se revelar para aqueles que o amam. O que mais? Ele vai se revelar também para aqueles que o temem, para aqueles aqueles que o respeitam, né? Aqueles que o honram. É o Salmo 25, verso 14. Aqueles que o temem, o temor do Senhor, Ele faz a diferença na nossa vida. Olha o salmista, ele vai dizer no Salmo 25, verso 14, sobre o temor. Então está franqueado o Espírito de revelação para aquele que ama o Senhor. Vai guardando aí. São 12 cultos, são palavras pequenas, rápidas, mas de muita valia. Vai gravando. Para aqueles que amam o Senhor, e é franqueado também para aqueles que o temem. Olha aí, o Senhor, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. Olha aí, o Senhor confia os seus segredos. O Senhor quer que você tenha o Espírito de revelação, mas como que eu sei, como que eu vou ter essa característica? Quando eu temo o Senhor. O temor do Senhor, o respeito a Deus. Não posso ficar pecando deliberadamente, eu não posso ficar desonrando o Senhor. Você não pode fazer isso. Né, e ficar naquele pecado, seja de fornicação, adultério, sexo antes do casamento, e aí você vai, né, levar tantas coisas que está lá em Gálatas, né, homossexualismo, e aí você vai trazendo as obras da carne lá, né, que são conhecidas. Senão você não pode, quando você continua nesse pecado, ou, né, num hábito destrutivo que vai se tornar pecado, né, e você não teme ao Senhor. Então, é hora de se arrepender, porque senão você não vai ter os segredos. Então ele está franqueado para aquele que ama o Senhor acima de tudo e para aquele que teme o Senhor. O Senhor confia o seu segredo. Olha aí, é o Espírito de revelação, é para todos, mas não é de qualquer jeito. Nossa, eu achava, pastor, que era só para os pastores, para aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Para esses também. E deles vai ser mais cobrado ainda, mas é para todos os crentes, não é de qualquer jeito, tem que temer o Senhor. O temor do Senhor, como diz lá Provérbios, é o princípio da sabedoria, né? Então, está franqueado para aquele que teme. O Espírito de revelação é para essas pessoas que amam a Deus e que temem a Deus. Você teme a Deus? Então precisa respeitá-lo. Você não pode ver numa prática de pecado desenfreada, você tem que se arrepender e ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, vai e não peques mais. Se você está nessa vida de erro, de pecado, de mau hábitos, tenha certeza que você não teme a Deus. Então precisa olhar para si, precisa ver como você está com a sua missão, né, de ser igreja. Terceiro, o Espírito de revelação de Deus que nós vamos clamar, ele está franqueado também para pessoas que são íntegras. Olha aí, lembra do brado? A estrada é boa e iluminada, eu vou caminhar por ela com sabedoria, né? Zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Com integridade. É luz, você é luz. O Senhor Jesus já iluminou a estrada e Ele quer que você e eu sejamos luz. Provérbios 3:32 fala disso e tantos outros textos, né? Mas esses 3 já dá para a gente clamar aqui e ver em nós se nós temos esse Espírito de revelação e se temos, como nós estamos tratando, e é o clamor dessa noite. Provérbios 3, versículo 32. Então é preciso integridade, porque o Senhor detesta o perverso,
Mas aos retos, olha aí, ó, aos íntegros, trata com intimidade. Ele revela, né, é o espírito de revelação. Os retos, os íntegros com pessoas de perto, de longe, mas os íntegros com os valores de Deus, com os princípios de Deus. Você precisa ser íntegro com as pessoas, sim, mas também, primeiro com Deus, com a sua palavra, com os seus valores. Não negociar os valores de Deus, o que é pecado, e assim o Senhor vai se revelar, Ele revela os seus segredos às pessoas retas, intimidade. E a gente sabe, não precisa nem falar que o objetivo de Satanás é cegar as pessoas. Quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas estão cegas dentro das igrejas? Cegas, porque acham que esse espírito de revelação é só para um, só para outro, mas você precisa clamar nessa noite, para se você estiver com os teus olhos com escamas, cegos, para que os seus olhos sejam abertos, para que você comece a ver o diabo. O objetivo dele é cegar, como ele tem feito aí fora, como ele tem feito com muita gente, e muitos dentro da igreja, cegos desse espírito, cegos espiritualmente, E o objetivo do diabo, como Paulo diz nas suas cartas, é cegar aonde? O entendimento, Por isso que ele vai dizer lá: irmãos, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí depois ele vai dizer, e não vos conformeis, esse tema aí, não se conformem, não se amoldem, Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam o mundo, ele não quer, ele não acredita nisso. Ele acha que isso é loucura, ele acha que isso é balela, mas nós precisamos continuar pregando o Evangelho, mas para isso precisamos do Espírito de revelação, e a pessoa que vai ouvir também, para começar a integrar nesse caminho, ela precisa do Espírito de revelação. Satanás cegou o entendimento, Paulo diz, dos incrédulos, para que eles não creiam, para que eles não amem, para que eles não temam mais, para que eles não andem em retidão. Acho que isso é bobeira, é perda de tempo, você andar em temor, você andar amando a Deus, você andar em retidão. O mundo, a carne, Satanás quer cegar o seu entendimento para que você pense: olha, isso é besteira, eu posso viver conforme eu quiser, mas olha ali, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ter e clamar por esse espírito de revelação na sua vida. Não vivam conforme os padrões, mas transformai-vos pela renovação. Olha, Deus quer revelar, Deus quer renovar. Então o mundo trabalha para que as pessoas, para que pessoas também tenham o entendimento cegado. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás, ele cega, e a gente sabe que Paulo, ele vai chamar, o Satanás do príncipe deste mundo, o príncipe deste século. Jesus também fala disso, mas é o próprio diabo ali. E o mundo também, que é um dos nossos inimigos, ele tem cegado as pessoas para que tenham esse entendimento cegado. E o Espírito de revelação, ele desobstrui o entendimento, porque as pessoas, talvez que você evangelizou até aqui, ainda não se converteram, porque elas não tiveram o Espírito de revelação. Você, um dia, pregaram o Evangelho para você, mas o Espírito de revelação, Deus se revelou a você primeiro, e você começou a ver: olha, eu estou vendo que a palavra de Deus é verdade, eu estou vendo que eu preciso transformar a minha mente, transformar o meu entendimento. Os seus olhos se abriram, e hoje você é nova criatura e está na presença de Deus. Quantos não foram cegados pelo caminho, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você tem que tomar cuidado, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. O mundo tenazmente nos odeia e quer ver-nos sem esse Espírito, sem essa graça, sem o temor, sem o amor a Deus e sem a retidão. E aí o Espírito de revelação desobstrui. Então a primeira e maior revelação do Espírito na vida do ser humano é a necessidade de salvação. A necessidade. Nós precisamos continuar sendo salvos,
Não estando, não estado, mas sendo. Quantas pessoas que você evangeliza precisam, mas você precisa clamar que o Espírito de revelação abra o entendimento, tire aquela cegueira espiritual para que ele veja. É isso que nós vamos clamar nessa noite. O único que pode perdoar pecados é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele levou na cruz os nossos pecados, levou, Deus amou o mundo, como falamos ontem na ceia, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito de revelação quer abrir os olhos, a começar de cada um de nós, para que também abra os olhos da pessoa que você está evangelizando ou vai evangelizar. Então depois, dessa necessidade de salvação, o Espírito revela como a pessoa tem que viver. É assim, não é na minha e na sua vida? A necessidade de salvação, ela foi, os nossos olhos foram abertos, o Espírito revelou, e agora Ele revela a cada dia como nós precisamos viver. Ele revela a cada dia como nós precisamos caminhar. Então, por isso que esse clamor é tão importante. Você precisa clamar, você precisa glorificar o Senhor nessa noite. E aí vem, Paulo mostra aos Romanos, 12:2, que nós lemos, para experimentar. Não é você vai ter a vontade de Deus, não é que você vai conhecer a vontade, não é assim que está. Olha como está ali, ó. O que está? Experimentar. Vai além de conhecer. É o Espírito de revelação, olha aí, ó. Experimentar. Talvez você conheceu muita coisa de ouvir falar, muita coisa que você viu, ouviu, mas quando experimenta é porque você está participando, é porque você está no centro da vontade de Deus, e quando você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu espírito como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, você continua caminhando numa estrada que Deus iluminou, uma estrada enorme, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas você continua caminhando na estrada que é boa, iluminada, zelando pela tua salvação e mantendo a tua essência. Salvação individual, você não vai salvar, e eu estou repetindo isso muito na campanha, mas que você venha a lembrar que você não vai salvar o seu pai, você não vai salvar o seu amigo, você não vai salvar a sua mãe, você não vai salvar o seu filho, você não vai salvar ninguém, a salvação é individual. Então você precisa zelar pela tua salvação. E orar para que o Espírito de revelação continue na sua vida, revelando como você tem que viver. E o Senhor tem usado a sua palavra, tem usado os seus servos, mas precisamos dar valor para isso, valorizar. Então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para nós aqui e também na eternidade, porque a salvação ela é eterna. Amém? A salvação é eterna, amém? Morreu, acabou, mentira de Satanás, mentira do mundo, das religiões. Você morreu, você tem uma alma, você é alma vivente, é eterno, vai durar a vida toda. Aquele que ter o Senhor Jesus na sua vida, a necessidade desse Espírito de revelação e viver com Ele, como Ele tem revelado para a sua vida, vai passar toda a eternidade com o Senhor no céu. E aquele que faz de qualquer jeito, que vive conforme o padrão desse mundo, aquele que não está nem aí, vai para o tacho, para o beleléu, vai para o inferno, porque se ele não viveu uma vida com o Senhor aqui, o inferno é terrível, irmãos. E essa palavra é para nós que estamos aqui, nós precisamos rever como está na nossa vida esse conhecimento de Deus, como está esse poder de Deus. Unção, estamos clamando por unção, é o poder de Deus que opera em nós, opera na nossa vida, o poder da revelação. Nós não podemos ter apenas um conhecimento que incha da palavra, nós precisamos ter o poder de Deus, o Espírito de revelação na nossa vida. Que Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é o Espírito de revelação. É o Espírito Santo que revela na nossa vida o que nós precisamos continuar. Ele é o nosso melhor amigo, Ele está conosco, mas precisamos clamar nessa noite. O Senhor quer que nós venhamos a clamar, não só por maio, não só por 2026, mas que nós possamos ser diferentes em 2026, possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O temor do Senhor, o amor a Ele acima de tudo, a retidão,
É o temor que faz você não faltar em cultos, mesmo estando cansado. Eu também. Já o pastor não falta em culto, né? E está aí nos cultos, o irmão não falta. É o que faz a gente não faltar nos cultos, irmãos? Mesmo estando cansado. O temor, porque nós poderemos estar em qualquer lugar, mas nós estamos na casa do Senhor, adorando, engrandecendo a Ele. Então se esforce para que esse temor, o Senhor vai ver e falar para você, olha, você está prosseguindo em conhecer o Senhor. Precisamos continuar, precisamos prosseguir em frente, né? E é o Espírito de revelação que nos dá, né, tudo isso para nós termos uma vida abundante. Jesus falou, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como é que vem essa vida em nós aqui e na eternidade? É com o Espírito de revelação. Somente por Ele, né? Para mudanças, para ser libertos de pecados, né? E de hábitos destrutivos. Talvez você não está pecando deliberado, mas tem hábitos que são destrutivos. Quem é que traz vida para você? Quem é que traz, né, a mudança, a palavra de mudança para você? O Espírito Santo que traz a revelação. Ele revela, o Senhor é que revela, e nós precisamos estar, né, inteirados, precisamos estar amando a Ele acima de tudo, com temor, com respeito a Ele, a sua palavra, honra a Ele e retidão, íntegros. Amém? Vamos clamar, vai preparando o teu coração aí, vai dando a mão para o seu irmão, o Ministério de Louvor pode vir aqui, mas vamos bradar primeiro, depois nós vamos louvar esse coro. Quero ir mais fundo. Quantos querem ir mais fundo vão declarar mais uma vez. E é o Senhor que vai te levar. Leva-me mais perto, onde eu encontro o lugar secreto. Amém? O Senhor quer falar com você no secreto, mas para isso você precisa clamar. Dá a mão para o seu irmão, fecha os seus olhos, começa a glorificar, começa a exaltar a Ele. Pai, oh Deus, nós precisamos desse Espírito, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, tanto desse clamor como nunca houve, Senhor, tempo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo nos odeia, mas nós, Senhor, sabemos que Satanás, o diabo, tenta cegar o entendimento, ó Pai, mas aqui estão aqueles que creem, ó Pai, aqui estão aqueles, ó Pai, que são provados, se amam o Senhor acima de tudo, se amam o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai, acima de todas as pessoas, que estão declarando, ó Pai, com sua vida no lugar secreto, eu quero ir mais fundo, ó Pai, declarando que no louvor, Pai, Tu és tudo que eu preciso, Tu és tudo que eu mais quero, oh Deus, Teu sorriso, a Tua alegria é a nossa força, vem Deus e renova esse irmão, renova essa irmã, renova, Pai, para que eu possa clamar, mesmo em meio a tempestade, mesmo em meio ao barco balançou, mas agora o Senhor nos convida, oh Pai, Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, para este amor que fala de sacrifício, esta aliança, oh Deus, que fala de um amor sacrificial, oh Deus Santo, que agradável ao Senhor, a igreja agora clama, os irmãos estão levantando a sua voz nesse clamor, Pai, vem Deus, vem Senhor, Pai, vem Senhor Jesus, e venha sobre nós, ó Deus, venha sobre aquele que está clamando, sobre a tua casa, sobre aquele que está evangelizando, sobre as missões que estão fazendo a começar, oh Deus, ali na nossa casa, a começar dos vizinhos, a começar da direita, da esquerda, Senhor, que possamos agora declarar, oh Deus, como o Senhor que usou a vida do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos perdoou, mas foi o Espírito de revelação, foi o Senhor, Pai, que abriu os nossos olhos, oh Deus, e o Senhor está aqui nessa noite, nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos viver, Senhor, com o senso dessa presença, seja na nossa casa, no trabalho, na rua, na escola, aonde formos, ó Pai, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, oh Deus, o Senhor está presente, e vai ser diferente agora, se na vida deste irmão, dessa irmã, que está clamando, abre os olhos, ó Pai, daquele que ele está evangelizando, mas primeiro liberta, abre os olhos desse irmão, dessa irmã, tira toda a cegueira espiritual, abre os olhos, ó Pai, da sua alma, do seu coração, da sua mente, para que ele possa ver o Senhor, para que ele possa
Senhor, e pelas suas pisaduras somos sarados. Pai, em nome de Jesus, este amor acima de tudo, esse amor sacrificial de aliança, que esse irmão, Senhor, venha continuar, Senhor, tendo na sua vida, Senhor, também o temor, o respeito, o princípio da sabedoria e a retidão, Pai, a integridade, Senhor, com os teus valores, com os teus preceitos. Tira toda a cegueira espiritual, Pai, e que eles possam ter o espírito da revelação, para a necessidade, para ver a necessidade de salvação na sua vida e para continuar vivendo uma vida abundante, em nome de Jesus. Levanta a mão do seu irmão e vamos bradar. Vou em meus, quero ir mais fundo.
Aleluia. Pode tomar o seu lugar, se aceite. Precisamos sempre desse espírito de revelação. As pessoas que você tem evangelizado, você precisa orar para que os seus olhos sejam abertos, elas tenham esse espírito de revelação para a salvação e vejam a necessidade da salvação na sua vida, como nós um dia vimos, como você tem visto a cada dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós também estamos, como todos os anos, consagrando a nossa vida, a nossa área da vida financeira. Se você ainda não pegou o envelope aí, né, levante a sua mão. Tem um kitzinho aí, um envelope, o marca-página, né, com todos os temas da campanha do clamor. E também o amigo declarado de oração, que é esse papelzinho aqui, essa fichinha, né? O papelzinho fica bonito. Essa fichinha que você vai colocar o seu nome, um desejo e uma necessidade. Alguns irmãos já estão trazendo, coloca na salva, na hora que as ofertas, na hora que você for ofertar, pode colocar ali, que nós vamos tirar no último dia da campanha, tá bom? Até o último dia você tem que trazer. Se der tempo, no último dia, se não, no próximo culto, a gente vai tirar isso daqui. Mas eu creio que vai dar no último dia, todos, né? Se você vai colocar alguém, né? Eu peço oração pelo meu filho, tal, é um desejo, tá bom? Mas é o seu nome que você coloca, não coloca o nome dele em cima, é o seu nome, o seu desejo, a sua necessidade. Pelo meu marido, pelo irmão, você coloca aí. Às vezes é um desejo seu, né? Ou uma necessidade, pode colocar aí também, tá bom? Mas só um. Se você pegar dois, não vai dar certo. Se você trouxer de alguém de fora, você vai ficar, né, com essa responsabilidade de orar pelo desejo e a necessidade dele, tá bom? Você vai orar por mais de um. Você vai pegar o seu amigo aqui, por exemplo, você vai pegar o Eduardo, Rafael vai pegar o Eduardo e ele trouxe uma pessoa lá que não está fazendo a campanha. Ele tem a obrigação, a responsabilidade de orar pelo fulano que não está fazendo a campanha ou que não faz parte da igreja local. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. E você pode trazer o pedido de oração no final, né? O caderno ou a folha de almaço com todos os pedidos, trazer no último dia também. E nós vamos ungir. É o tema, né? O ano da unção, clamando por unção. E no último dia nós vamos ungir os irmãos e assim, né, fechar a nossa campanha. Quem entendeu aí, dá uma glória a Deus. Amanhã continua a campanha. Amanhã já é o 6º dia. Parece que começou ontem, né? Mas o ano passa muito rápido. Jesus está voltando. E amanhã nós vamos clamar pelo mês de junho, o 6º dia do clamor. Amanhã o clamor é por resiliência. Amém? Olha aí, ó. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito. E aí deixa Deus falar. Amanhã eu creio que Deus vai bradar mais uma vez. Convide alguém, faça a sua parte e ore para que o Espírito revele à pessoa a necessidade dela estar na presença de Deus, ser salva e viver uma vida abundante. Então amanhã, 6º dia, resiliência. Os irmãos que não participaram da ceia ontem, acho que a irmã Judete vai preparar agora, é isso? Ou amanhã? Já quer tomar, né? Quem não? Tá no jeito? Amanhã. Amanhã, quem não participou da ceia ontem, venha preparado amanhã para você também participar, tá bom? Continuamos aí agradecendo pela vida dos irmãos, livramentos, e assim vamos estar encerrando mais um culto. Se coloque em pé. É. Irmãos, esse é uma expedição missionária que vai ser feita lá na Bahia, e nós temos dois irmãos aqui da igreja que vão para lá, que é a Melissa e o Vitor e a Melissa. E o alvo ali são 500 cestas básicas.
Até alguém perguntou, olha, e aqueles alimentos ontem aqui, não dá para levar. É na Bahia, como que é o nome do bairro, da cidade lá? São Eduardo? São Eduardo Magalhães. São Luís. Eu vi o Eduardo lá. Ah, Luiz Eduardo, tem um nome. É na Bahia, é no norte da Bahia. E uma obra missionária, tem um Pix aqui, ó. Quem sentir esse desejo, né, de ofertar aí, ó, não vai dar para levar o arroz lá, o feijão. Você vai mandar, é uma cesta, né, R$90, é uma cesta pequena, mas que você faça aí, né, com essa oferta, e aí ele coloca ali, né, cada contribuição faz a diferença. Às vezes você não pode dar o 90, 45, a metade, ou duas, ou mais, mas que você possa fazer aí com fé. O alvo são 500, tem uma data, até que dia? Até quinta-feira. Amém. Depois confirme isso daí, que às vezes os irmãos vão receber ainda, né? Mas quem puder aí pode ofertar e abençoar. Amém? Levante a sua mão aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.